Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Este é An, um jovem que perdeu os pais em um acidente de carro e, como consequência, ficou preso a uma cadeira de rodas. A tragédia marcou sua vida, mas ele se tornou uma pessoa amargurada e distante. A história também envolve Miu, uma jovem que sofre pressões em casa. Sua irmã Xiao a força a se casar com An, mesmo que rumores o pintem como um homem cruel. Xiao, por sua vez, se recusa a se casar com ele e joga essa responsabilidade sobre Miu, afirmando que se ela não aceitar, será Xiao quem terá que fazer isso. Miu tenta recorrer ao pai, implorando para não ser obrigada a se casar, mas ele insiste que o casamento trará benefícios para toda a família e que ela deve cumprir com seu dever. Sem saída, Miu é levada para a casa de An. Ao chegar, ela é recebida por vários servos e, acidentalmente, acaba entrando no banheiro onde An está tomando banho de espuma. Envergonhada, ela tenta sair rapidamente, mas tropeça e acaba caindo sobre ele, criando um momento embaraçoso e ligeiramente romântico. Porém, An não vê graça na situação e, irritado, a expulsa da banheira. Depois de se vestir, An chama Miu e a avisa que, a partir daquele momento, ela não terá direitos na casa e será forçada a dormir no chão. Seu comportamento duro e frio faz com que a jovem se sinta ainda mais oprimida. No dia seguinte, An se encontra com sua prima, Jean, uma mulher que parece odiá-lo profundamente. Há suspeitas de que Jean possa ter sido a responsável pelo acidente que matou os pais de An, e suas palavras maldosas o abalam tanto que ele acaba caindo da cadeira de rodas. A tensão entre eles é evidente, e An fica cada vez mais recluso e amargurado. Nessa mesma noite, An descarrega sua raiva em Miu, culpando-a por um erro menor e a expulsando de casa. Sem ter para onde ir, Miu decide passar a noite nas ruas, mas acaba se deparando com uma cena perigosa. Alguns homens estão perseguindo um misterioso homem mascarado. O homem mascarado, para escapar, agarra Miu e a arrasta para um beco, fingindo que a está beijando para despistar os perseguidores. No entanto, Miu bloqueia o beijo, criando um momento confuso que faz com que os homens desistam da perseguição. O homem mascarado, antes de desaparecer, entrega a Miu um cartão com seu contato, caso ela precise de ajuda. Enquanto isso, An começa a investigar a vida de Miu e descobre que ela vem de uma família respeitável e estava estudando medicina antes de ser forçada a se casar. Percebendo que Miu é uma mulher digna, ele muda de atitude e a convida para voltar para casa. Dessa vez, ele a permite dormir no sofá. Durante a noite, An começa a ter pesadelos terríveis sobre o acidente de carro que tirou a vida de seus pais. Miu, compadecida, fica ao seu lado e o ajuda a superar o trauma. Ela dorme ao lado dele para garantir que ele fique bem. Na manhã seguinte, An acorda ao lado de Miu e, em um primeiro momento, fica irritado por encontrá-la ali. Ele a empurra para fora da cama e pergunta o que ela estava fazendo. Miu explica que ele estava com febre e tendo pesadelos, e que era seu dever como esposa cuidar dele. Essas palavras tocam An, e ele se permite sorrir pela primeira vez. Ele então a convida para a festa de aniversário de seu avô, um poderoso empresário e dono de uma empresa multimilionária. Aos poucos, a relação entre An e Miu começa a evoluir, com ambos descobrindo mais um sobre o outro e enfrentando seus traumas e desafios juntos. Na festa, tudo parecia estar indo bem, até que Miu decide contar ao avô de An que ela não deveria ter se casado com ele, e que originalmente sua irmã Xiao era a escolhida, mas se recusou por causa da deficiência de An. Essa revelação deixa o avô chocado, e ele desmaia diante de todos, gerando olhares de desaprovação para Miu. Mesmo assim, como Miu estudou medicina, ela consegue reanimá-lo. No entanto, o avô a despreza por não ser a noiva original, apenas uma substituta imposta. Dias depois, Miu vai à universidade para se retirar, já que acredita não poder continuar seus estudos devido ao casamento. Durante sua visita, ela encontra En-woo, que é apaixonado por ela e também, por coincidência, primo de An. Apesar de seus sentimentos, Miu sempre o rejeitou. Em certo momento, An os vê de longe e, tomado pelo ciúme, interrompe a conversa e leva Miu para casa. Naquela noite, An avisa a Miu que eles farão uma viagem de negócios no dia seguinte. Jean, a prima suspeita de An, fica sabendo disso e arma um plano para que bandidos ataquem An durante a viagem. Quando o dia da viagem chega, An começa a ter flashbacks do acidente de carro que tirou a vida de seus pais e acaba desmaiando.
Mio, percebendo a situação, o leva às pressas para o hospital, sem saber que ao fazer isso evitou que os bandidos o atacassem. Quando a acorda, agradece a Mio por ter salvado sua vida e a presenteia com uma pequena fazenda de animais, sabendo que ela ama cuidar de bichos. No entanto, a paz é breve. Pouco depois, o avô de Anne descobre que Jean foi responsável por contratar os bandidos para eliminar Anne. Em um confronto com Jean, o avô ameaça levá-la à polícia, mas Jean o empurra a escada abaixo, colocando-o em coma. Com o avô hospitalizado, Jean finge tristeza, fazendo um espetáculo dramático digno de filme. Não satisfeita, ela vai ainda mais longe e profana o túmulo da mãe de Mio. Quando Mio descobre o que Jean fez, pede a Anne que a ajude a proteger o túmulo e ele concorda. Durante a conversa, Mio menciona que sua mãe morreu no mesmo acidente que tirou a vida dos pais de Anne, fazendo com que Anne perceba que a mãe de Mio foi a responsável pela colisão que matou seus pais. Tomado pela raiva, Anne expulsa Mio de seu carro, mas ainda ajuda a garantir a segurança do túmulo de sua mãe. Mio fica confusa com as atitudes de Anne e tenta pedir explicações, mas ele a ignora por dias. Quando finalmente responde, Anne anuncia que quer o divórcio. Naquela tarde, Mio participa de uma reunião com a família de Anne e outros convidados. Durante a reunião, o primo de Anne revela que Anne tem agido de forma estranha porque descobriu que a mãe de Mio causou o acidente fatal. Além disso, Mio descobre que o pai de Anne e Jean mexeram nos freios do carro da mãe dela, o que acabou resultando na morte de ambos os pais. Sentindo-se traída e furiosa, Mio decide buscar vingança e contata um misterioso homem mascarado, pedindo que ele elimine o pai de Anne. O homem concorda com o pedido. No dia seguinte, Mio encontra o primo de Anne, que sempre teve sentimentos por ela, mas ela continua a ignorá-lo. Isso gera inveja entre algumas universitárias, e uma delas arma uma emboscada para Mio, a atacando no banheiro. Mesmo se defendendo, a garota chama suas amigas para ajudar, e juntas, prendem Mio em um freezer. De repente, Anne aparece usando a máscara, revelando que ele é o homem mascarado. Ele rapidamente a salva e a leva para um quarto de hotel, onde faz de tudo para aquecê-la, chegando até a segurá-la bem perto de si. Quando Mio acorda, os dois conversam e Anne finalmente confessa seu amor por ela, e ela retribui o sentimento. A conexão entre eles se fortalece e eles acabam compartilhando uma noite apaixonada. Juntos, decidem que irão se vingar do pai de Anne e de Jean por todas as suas maldades. No dia seguinte, Mio toma uma atitude ousada ao destituir a irmã de Anne da presidência de uma das empresas da família, assumindo ela mesma o cargo de presidente executiva. No entanto, a irmã de Anne não aceita a derrota e tenta retaliar. Ao fim do dia, Mio é atacada, mas consegue convencer o agressor a recuar, mostrando sua determinação em não ser intimidada. Anne, sem querer, se fere com a arma, e Mio rapidamente cuida do ferimento. Ela coloca um curativo no pescoço, onde também foi machucada durante o incidente. Enquanto isso, Mio e Jean continuam investigando as circunstâncias que levaram à morte de seus pais. Numa noite, a empresa celebra a ascensão de Jean ao cargo de CEO, após ela herdar a corporação de seu avô. Mas a comemoração é interrompida quando o avô acorda do coma e anuncia quem será o verdadeiro sucessor. Ele também chama a polícia, garantindo que Jean passará muitos anos na prisão por seus crimes. O avô parabeniza Anne pela escolha de Mio como namorada, reconhecendo o valor dela. Com o tempo, a irmã de Mio decide que quer seduzir Anne e afastá-lo de Mio. Ela começa a fazer avanços enquanto Mio observa, o que irrita Anne. Ele deixa claro que a única mulher que ama é Mio, afastando a irmã dela. Em um confronto final, Mio dá um tapa na irmã, afirmando sua posição e avisando que ela não deve mexer com seu marido. Alguns dias depois, a família de Mio organiza uma festa. Durante o evento, Mio discute com seu pai, até que um homem aparece confessando que cortou os freios do carro de sua mãe, agindo sob as ordens de seu pai. Ele confessa tudo a Anne, dizendo que não aguentava mais a culpa. Logo após, esse homem ataca o pai de Mio, que é levado ao hospital. No leito hospitalar, o pai de Mio admite que fez tudo por ganância, buscando mais dinheiro e poder. Ele pede desculpas a Mio, arrependido. Em paralelo, a irmã de Mio contrata o homem mascarado, que na verdade é Anne, para levar Mio para a cama e comprometer sua reputação. Ela quer que ele a manipule e depois faça o que quiser com ela.
No dia seguinte, a irmã apresenta fotos do encontro entre Miu e o homem mascarado, exigindo que ele se case com ela. An finge concordar, e a irmã traz uma carta de convite para o casamento, o que deixa Miu surpresa. Horas depois, a irmã se encontra com seu ex-namorado, com quem tem um caso, revelando que na verdade não ama An, mas ainda ama o ex. Nesse momento, An aparece e revela que gravou o encontro dela com o ex-namorado. Ele também revela junto com Nell que o homem mascarado e An são a mesma pessoa, e que tudo fazia parte de um plano para expor a irmã. Os dias passam, e a irmã de Miu começa a enlouquecer, desenvolvendo um comportamento bizarro, como comer pérolas e afirmar que é uma ostra. Nesse meio tempo, Jean consegue escapar da prisão e planeja eliminar Nell com um explosivo. Porém, An aparece a tempo de resgatar Nell, dizendo para ela se afastar do local enquanto ele enfrenta Jean. Durante a briga, Jean acidentalmente ativa a bomba, que está prestes a explodir no carro. An tenta empurrar Jean para dentro do carro e fugir, mas ele machuca a perna na luta e não consegue escapar a tempo. A explosão acontece, levando An junto. Mais tarde, descobrimos que Miu estava grávida de An. Um ano depois, vemos Miu na fazenda de animais, onde ela tem uma visão de An ao lado do bebê. No entanto, essa cena era apenas uma alucinação, um desejo profundo dela. An não sobreviveu à explosão, mas deixou como legado o filho que tiveram juntos, que se parece muito com ele. E assim termina a história, com Miu cuidando do filho e mantendo viva a memória de An.